Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos resolver uma questão aqui de matemática básica, que ela inclui cálculo de volume e a colocação desse resultado em notação científica. Essa questão foi do Enem do ano 2016. Eu vou ler para vocês aqui a questão. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fim de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias e após o fim do vazamento, ele quer que você calcule aí o volume de petróleo derramado por esse furo aqui na parte C. E aí ele dá esses resultados. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: esse aqui é um exemplo, né, da vista aqui 3D, de uma parte sólida desse reservatório, ele tem formato de um paralelepípedo. Aqui eu só coloquei para vocês começarem a se familiarizar mais um pouquinho, né? Se aproxima mais essa representação aqui, mas é o mesmo paralelepípedo dado em volume. E aí eu inseri nesse paralelepípedo as placas, né? São duas. E aqui eu coloquei simbolicamente o furo no reservatório C. Peguei, enchi o reservatório pelo fluido, né, que imagino que seja petróleo. Então, mas está em amarelo aí apenas para facilitar a didática, né? Aqui está o reservatório e aí a inserção das duas placas. O que a gente começa a perceber aqui, ó, é que a altura das placas não é a do máxima do reservatório. Já é a primeira observação. Né, o reservatório aí cheio. E aqui eu coloquei para vocês verem, ó, onde está o nível desse reservatório quando começou a ocorrer esse vazamento. Então o nível foi baixando, baixando até estou mostrando aqui um estado aqui do nesse momento aqui ele está nesse nível aqui. Continuei, o furo continua, né? Então continua tendo perda de carga. E aqui eu coloquei apenas para facilitar para vocês a didática, as superfícies, né? Então aqui eu continuo perdendo, só que já ficou retido aqui uma parte do petróleo e aqui é a superfície máxima do reservatório, para vocês verem que ele está baixando o nível, né? Por causa do furo no casco. E aí no final sobra isso aqui, que é o volume de petróleo retido nesses dois compartimentos. Então, pessoal, até agora não teve nenhum cálculo. Isso é apenas o entendimento da questão. E aí, às vezes você precisa voltar na questão, dar uma lida, se você não entendeu de primeira, para a partir daí você traçar sua estratégia para resolver. O que que aconteceu? Fizemos até aqui, né? Ele ficou retido nesse espaço e ele pede o volume de petróleo derramado. O que que acontece, pessoal? Vocês concordam comigo que se eu calcular
o volume total, o volume de máxima capacidade do reservatório, menos esse volume que ficou retido, ele vai ser exatamente o volume de petróleo derramado? Então, o que acontece é, vocês devem... tem várias formas de resolver problemas matemáticos. Não quer dizer que só exista essa não, tem outras, mas eu acredito que realmente esse raciocínio seja o mais simples. Então, nós vamos calcular aqui três volumes. O primeiro volume do reservatório, o volume total. Então vamos calcular esse volume. Volume 1, como é um paralelepípedo, você pode calcular a área da base vezes a altura ou as três dimensões, né? Então V1, quem é o volume total aqui, ó? Ele tem 10 metros de altura, 10, vezes 10 metros de comprimento, tá certo? Vezes 60 metros de largura. Ou você pode chamar aqui de comprimento e aqui de largura, depende muito, então não faz diferença. Vezes 60. Isso aqui vai me dar um 10 vezes 600. Isso vai me dar 6.000 metros cúbicos. Porque a unidade aqui é metro, então não precisou a gente fazer nada, né, de transformação de unidades. Vamos para o volume 2, é o volume contido aqui. Se ele está dizendo que aqui são 60 metros e está montado em parte distâncias iguais, tudo mais, quer dizer que cada parte dessa tem 20, concorda? Daqui até aqui, desculpa, daqui até aqui dá 20, daqui até aqui 20, daqui até aqui 20, para dar o 60. E a altura é 7. Então, ó, eu vou pegar o 7 vezes 40 vezes o 10. Isso vai me dar 7 vezes 400, que vai ser 2.800 metros cúbicos. Então, o primeiro volume foi o volume total, o segundo volume foi o volume que está restante aqui, primeiro volume total, segundo volume restante, e agora vou fazer a conta do volume 3, que é o volume derramado. Então, o volume derramado vai ser o volume total menos o volume que ficou retido. E aí vai ficar 6.000 menos 2.800. Isso aí vai me dar 3.200 metros cúbicos. Observe que aqui não tem essa resposta aqui. Então aqui você vê um 3,2 aqui que realmente vai se aproximar. Mas eu vou colocar esse número aqui, ó, em notação científica. Qual é a dica? Quando você tem um número inteiro, você imagina que a vírgula está aqui, ó, à direita desse número, uma vírgula imaginária. Então eu vou deslocar, ele pediu ali para ficar o 3,2, são 3 casas. Então, como vai ficar isso? Volume é igual a, tá aqui o número, aí eu vou contar uma, duas, 3 vírgulas, vezes 10 a terceira, porque foi a quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, o meu expoente é positivo. Metros cúbicos, resposta final. Tá certo? Pessoal, se você foi útil para você esse vídeo, se inscreva, tá bom? Dê um like, compartilhe, ative o sininho aqui das notificações, faça os comentários para a gente ir aprimorando aqui essa técnica e fazer com que o canal cresça um pouco mais, tá? Então é isso, fiquem bem, até mais.